E aí galera, tudo bom? Estamos de volta para mais um ciclo de estudos filosóficos. Como foi aí o recesso de vocês? Deu para descansar um pouquinho? Deu para ficar assim, assistir mais relaxado, assistir um filme, uma série? Deu aí, como foi? Depois conta aí para nós, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, todos assim tranquilos. Vamos para mais um estudo da filosofia nesse novo ciclo. Eu espero que você comece com todo o gás, que nós vamos estudar assuntos muito importantes para não só o nosso dia a dia, a nossa vivência, mas também para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, tá bom? Estamos juntos, não se esqueçam de se inscreverem nas redes sociais do EducaPE, tanto lá no Facebook quanto no Instagram. Vá também, curte e se inscreva no canal do EducaPE. Você também pode ir lá no meu Instagram, @Marconi com I, Marconi 1977. Você pode nos procurar, tirar ali, conversar conosco, tirar suas dúvidas. Estamos aqui à sua disposição para que você possa aprender cada vez melhor, tá bom? Estamos juntos, misturados, porém não aglomerados, para vencermos juntos essa doença que tem assolado, que tenha tentado destruir a nossa vida, ok? Muito bem, vamos para a nossa aula de hoje. Ideologia, comunicação e poder, suas implicações no mundo contemporâneo. Poxa, professor, que título grande da aula de hoje, hein? Pois é. Vamos trabalhar aí o conceito de três coisas, que são a ideologia, a comunicação e o poder, e quais são as implicações do mundo que nós vivemos hoje, tá bom? Ideologia, talvez assim, as duas outras palavras que nós vamos estudar hoje, dois outros conceitos, comunicação e poder, já faça parte do seu dia a dia. Você já viu algumas aulas que nós fizemos aqui a respeito desse assunto de comunicação, estudamos alguns pensadores, alguns filósofos sobre esses temas. O poder também já estudamos um pouquinho, só é você dar uma olhada lá nas aulas anteriores. Porém, uma palavra aqui é muito importante para que a gente a defina, que é ideologia. E quando eu falo de ideologia, é necessário que a gente entenda uma coisa sobre a ideologia: o que é e o que não é ideologia. Certo? Que é isso que a gente quer estudar com vocês hoje. Por que a importância de eu saber essa questão, professor? Se você fizer uma pesquisa rápida lá na internet, no nosso amigo Google, entrar lá e colocar ideologia, ou colocar assim, palavras mais utilizadas nas redes sociais, na internet, se não me falha a memória, em 2018, e você colocar lá no Google, você vai ver que ideologia, se não estou enganado, como diz um amigo meu lá de Natal, se o Espírito não me engana e a verdade não me mente, a ideologia foi a primeira ou segunda palavra mais utilizada pelas pessoas na busca dentro da internet, para as pessoas entenderem o que era isso. Ou uma das palavras que as pessoas mais tinham curiosidade em saber o que era. Por quê? Porque foi muito utilizada na época em relação aos debates políticos. E a pessoas que eram acusadas de terem pensamentos ou ideologias contrárias aos bons costumes, etc, etc. Então, essa palavra se tornou assim notória, se tornou especial, se tornou aquela palavra do momento. Alguns anos antes, a palavra que mais se destacava nesse conceito era a palavra selfie. Foi a palavra mais utilizada, mais procurada na internet. Depois passou a ser ideologia. Mas o que é isso, professor? O que seria essa ideologia? Um certo pensador chamado George Orwell, ele diz o seguinte, que a ideologia ela serve para animar os homens que são padronizados. Porque, na verdade, esses homens, ou essa padronização que os homens têm, eles começam a pensar, que pensam eles em slogans, mas falam em balas de revólver.
Isso parece ser um pouco assim forte, né? As pessoas falam uma coisa, ou melhor, pensam em uma coisa e falam outra completamente diferente. A ideologia era mais, que principalmente nesse contexto que nós vivenciamos hoje, na nossa realidade atual, a ideologia passa por esse fator. As pessoas falam sobre, ou pensam a respeito de algo, mas falam em coisas que muitas vezes não sabem o que são e machucam e atingem e ferem outras pessoas sem nem saber o que realmente é o significado de tal coisa, ok? Então, mas vamos lá. Hoje nós estamos aqui para poder quebrar esse fator, esses conceitos errados que as pessoas podem ter a respeito de determinada palavra, de determinados pensamentos. Então vamos lá. O que seria essa ideologia tão falada entre nós? Pelo menos uma vez você já deve ter ouvido falar sobre ela. Mas você sabe o que é ideologia? Eu gosto de dizer que ideologia tem a ver com tudo aquilo que pode ocultar ou mascarar uma determinada realidade. Professor, a ideologia tem a ver com tudo aquilo que você pode mascarar ou ocultar em relação a uma realidade. Eu gosto muito de Mafalda e eu quero apresentar, se você ainda não conhece, eu quero apresentar para vocês a minha amiga Mafalda. Procure lá na internet que você vai. Ela foi criada por um escritor argentino, né, um desenhista, um cartunista argentino, que faleceu há pouco tempo atrás. E ela pensa muito, ela faz assim algumas críticas bem fortes, ela faz pensarmos um pouco em relação a esse mundo que nós vivemos. E ela disse, e eu gosto muito desse cartoon da Mafalda, que diz assim: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Você já deve ter visto, né, notado que as pessoas, que hoje nós vivemos em uma sociedade, como dizem os filósofos do pensamento pós-moderno, como Bauman ou Lipovetsky, ele diz o seguinte: nós vivemos hoje numa sociedade extremamente capitalista. As pessoas querem ter algo, nós queremos comprar. O próprio mundo globalizado, ele cria equipamentos, esse mundo globalizado cria equipamentos, cria uma tecnologia que faz com que a gente busque sempre um algo a mais, sempre algo que a gente não tem, algo que a gente pode ter melhor. Então nos leva a sermos consumidores. E consumidores do ponto de vista de que não compramos por necessidade, mas começamos a comprar por aparência, por aquilo para demonstrar muitas vezes aquilo que nós não somos. E o que as pessoas pensam que nós somos? Pergunta Mafalda. E o que nós somos? Aí ela agora, ao desligar a TV, você pode ver aí na charge, ao desligar a TV, revoltada com tudo aquilo que ela vê, ela para e pensa: e o que nós somos? Aí ela volta a ligar a TV, senta-se em frente a ela e diz o seguinte: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. O que é que ainda nós não sabemos? Ainda nós não sabemos o que nós somos. Essa é a grande realidade da ideologia, que muitas vezes nós falamos a respeito de algo que não faz parte ou que não faz parte do nosso dia a dia, que não faz parte daquilo que realmente nós somos, e isso nos leva a algumas dificuldades, a alguns problemas, a algumas questões que precisam ser analisadas. E aí eu volto àquilo que eu falei alguns minutos atrás. A ideologia estaria ligada a tudo aquilo que pode ocultar e mascarar a realidade. Como assim? Essa palavra era muito utilizada durante o período da guerra, certo? Das grandes guerras mundiais, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Ela foi utilizada pela primeira vez por um escritor, por um filósofo chamado Antoine Destutt-de-Tracy, certo? Foi o primeiro filósofo a utilizar essa expressão. Ela teria o seguinte:
ideologia parte do conceito de ideia. Uma ideia que você forma, ou um conjunto de ideias que você forma, que tem um objetivo. Que objetivo é esse? É estabelecer valores e pensamentos. São os valores e pensamentos que são determinados a partir dessas ideias que você tem, ou desse conjunto de ideias. Sendo assim, essas ideias podem ser em relação a pessoas, a grupos, a uma época ou até mesmo a uma sociedade, ok? Então, quando ele usa essas palavras, o De Tracy, quando ele usa essa palavra, ele queria dizer o seguinte, que as pessoas deveriam compreender que as ideias eram formadas dentro de um contexto social, através de uma forma semelhante àquilo que acontecia às ciências da natureza. Assim sendo, a partir daí, a ideologia começou a ser encarada, começou a ser estudada, não apenas com um caráter filosófico, mas ela também passou a ter uma preocupação. Qual era a preocupação daqueles que estudavam ideologia? Seria exatamente o seguinte: entender quais são as ideias, ou quais são as ideias que estão dentro da sociedade, quais são os valores que essas ideias podem trazer e quais são os princípios que estão por trás dessas ideias. Certo? Por quê? Porque essas três coisas, aquilo que nós pensamos a respeito de algo que nós chamamos de ideias, os nossos valores e os nossos princípios vão fazer com que nós entendamos ou venhamos a olhar o mundo que está ao nosso redor de uma maneira diferente. Certo? Então, como esse filósofo definiu o que seria ideologia, e ele era francês, Napoleão Bonaparte disse que todos aqueles que procurassem entender as ideias dos outros, que os outros tinham a respeito de algo, os valores que alguém tinha a respeito de alguma coisa, ou até mesmo os princípios que estavam por trás dessas ideias e desses valores, eram chamados de pessoas que tinham ideologias, ou seja, ideólogos. Foi dessa maneira que Napoleão Bonaparte falou sobre os seguidores do filósofo francês Antoine de Proust, que definiu essa questão da ideologia, ok? Então vamos lá. Dois pensadores começaram a trazer esse pensamento da ideologia para mais perto de nós. Foram eles, Karl Marx e Engels. Eles diziam o seguinte, eles fizeram uma ampliação desse pensamento e uma divulgação mais intensa desse pensamento, do sentido da palavra ideologia. Ele dizia o seguinte, que a ideologia tinha a ver com o respeito da necessidade de nós termos em conta o conhecimento que pode ser chamado de ilusório, que visa a mascarar os chamados conflitos sociais. Eu marquei um pouquinho aí essa palavra, você pode ver aí que está grifada, mascarar. O que tanto Marx quanto Engels queria falar sobre essa questão de mascarar? Quando eles eles olhavam para a sociedade que estavam inseridos, faziam um estudo a respeito dela, eles olhavam a partir desse conceito ideológico, né, das ideias, dos valores, dos princípios, ele dizia o seguinte, eles estabeleceram um sentido negativo da ideologia. O que seria esse sentido negativo da ideologia? Seria um instrumento utilizado para dominar uma classe em relação a outra. Então, na visão de Marx e de Engels, a ideologia, do ponto de vista positivo, seria as minhas ideias, os meus valores e os princípios que eu tenho em relação a algo. Mas do ponto de vista negativo, seria aplicar tudo isso como sendo o quê? Um instrumento que uma sociedade, que alguém pode, ao tentar dominar aquela sociedade, vai impor em relação a outros, ok? Esse seria para eles esse conceito de ideologia. Então, onde estariam essa ideologia? A partir daí, nós poderíamos definir alguns exemplos de ideologias do século XX. Eu coloquei aqui alguns para vocês. Ideologia fascista, né, que é o chamado caráter autoritário, militarista.
a ideologia comunista, a igualdade social, ideologia democrática, a participação na vida política, ideologia capitalista visa o lucro e as riquezas, ideologia conservadora, que é a busca dos valores morais e sociais, ideologia anarquista, liberdade e eliminação das formas de controle de poder, ideologia nacionalista, que seria o quê? A exaltação e valorização da cultura do próprio país. Outros tipos de ideologia, ideologia machista, ideologia feminista, ideologia política, ideologia religiosa e assim por diante. Então, como vocês podem ver nesse exemplo de ideologias que eu coloquei aqui para vocês, ela pode ser tanto positiva, certo? Como pode ser também o quê? Negativa. E o que é que vai determinar? As ideias, os valores e os princípios que estão por trás de cada uma dessas ideologias. Então, eu posso dizer o seguinte, professor, você pode perguntar, então todas as vezes que alguém define uma ideia, ela se torna uma ideologia? Sim. Então, se existe uma religião, qual a ideologia dessa religião? Se existe uma política, qual a ideologia dessa política? Se existe uma minoria que defende alguma coisa, qual a ideologia dessa minoria? Então, todos nós, de certa maneira, temos ideias, valores e princípios. Todos nós temos ideologias. Agora, essa ideologia ela é positiva ou ela é o quê? Negativa. É isso que vai determinar se uma ideologia é certa ou se uma ideologia é errada. Você pode parar e dizer assim, calma aí, professor, tudo bem, até aí eu entendi. Mas eu quero saber o seguinte, como é que eu posso definir se determinada ideologia ela é certa ou errada, ou se ela é positiva ou se é negativa? É simples. Dá uma olhadinha lá nas aulas, na aula do primeiro ano, e estuda lá ética, dá uma olhadinha lá na questão de ética, relembra a questão de ética, relembra a questão da moral, relembra a questão dos valores morais. Você traz tudo isso para dentro das ideologias, aí você vai determinar se essa é uma ideologia negativa ou é uma ideologia positiva. E uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado é principalmente em relação à questão do julgar. Eu expliquei também isso na aula com a galera do primeiro ano, quando a ética ela fala sobre julgar, ela fala sobre o conceito de avaliar e não de determinar através de um julgamento de condenação, mas no fator de avaliar determinados pensamentos, de avaliar determinados conceitos, ok? Então vamos lá. Dentro desse conceito da ideologia, ela começa a nos trazer algumas características. Que características são essas? Eu vou trazer aqui e vou explicar algumas para vocês. Uma das características da ideologia é o papel da inversão. O que seria isso, professor? É quando a ideologia ela começa a representar a realidade de forma invertida. O que seria a realidade de forma invertida? Seria mais ou menos o seguinte: aquilo que deveria ser o efeito é levado como uma causa. Seria que aquilo que deveria ser a realidade é levado como um produto. Seria chamada ideologia da inversão. Outra característica, como vocês podem ver ali, é a ideologia como um conceito, uma característica da naturalização, que seria como aceitar as coisas como sendo simplesmente natural, como realmente deveria acontecer, sem uma avaliação, sem um questionamento, sem uma busca se a determinada coisa é realmente certo ou errado. Viram aí? Vamos voltar aqui. Vou dizer aqui para vocês, galera do segundo ano, dá uma olhadinha lá na aula da galera do primeiro ano, que está lá as primeiras aulas, aula 01 e aula 02, assim por diante. Dá uma olhadinha lá, que eu falei sobre as bases, os questionamentos filosóficos, e vocês vão ver que quando a ideologia ela parte dessa característica da naturalização, ela pode complicar um pouquinho, porque nem tudo precisa ser buscar um questionamento, tudo deve se buscar perguntar um porquê, né? A filosofia nos leva a isso, ok? E como a mídia vai influenciar essa questão?
Como é que a mídia entra aqui nesse conceito? A influência da mídia é muito grande. Por quê? Principalmente pelo fator dos chamados anúncios publicitários. Vocês já notaram que muitas vezes a mídia tenta nos levar a ter um comportamento de consumo? Compre isso, compre tal coisa, isso é bom para você, veja tal carro, use tal marca, use tal celular, use tal coisa, faça isso. Da mesma forma que a mídia cria em nós um comportamento de consumo, muitas vezes ela também pode nos levar a ter uma ideologia que pode ser questionada como sendo uma ideologia certa. Então, qual é o fator número 1 para que eu possa não ser influenciado de forma direta por uma ideologia, pela mídia ou pelo poder que tenta me colocar aquilo que eles acreditam como ideias, valores e princípios corretos? A primeira coisa, número 1, é fazer o seguinte: estudar, ler, como também questionar, perguntar se aquilo realmente é baseado na ética, o que deveria ser o ideal para mim e para a sociedade que eu devo estar inserido. Então, por isso que você precisa estudar filosofia. Deu para entender agora, galera? Deixa eu puxar aqui a sardinha para a filosofia, né? Mas não é, na verdade não é puxar a sardinha, é ser realmente um filósofo, é você ter a sua mente aberta para aprender a questionar e perguntar: será que isso que me trazem como ideias, valores e princípios realmente são aquilo que eu preciso para me tornar uma pessoa ética no meio social em que estou inserido? Então, cada pessoa ela vai determinar, vai selecionar, vai entender a partir daquilo que vê na mídia se aquilo é necessário, se é importante, se deve não vir para você e fazer parte da sua vida. Alguém chegou para mim esses dias e disse assim, perguntou sobre o que eu assistia. Eu falei, né, sobre o que normalmente eu não tenho tanto tempo para assistir TV, mas quando tenho um tempinho eu dou uma olhada, assisto alguma coisa ou outra. Mas alguém perguntou: não assisto tal canal porque é um absurdo, isso não presta, é lixo. Eu parei, olhei para a pessoa, pensei um pouquinho e disse o seguinte, e eu vou dizer isso agora para vocês aqui, né? Sem citar nomes, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se uma pessoa não tem capacidade suficiente de analisar, questionar, perguntar, procurar em qualquer tipo de mídia, em qualquer tipo de canal, o que é uma ideologia boa ou positiva ou negativa, e não se deixar ser influenciado por aquilo que fala, porque ele realmente sabe o caminho que deve seguir, por ser uma pessoa que estuda e quer buscar o conhecimento como a filosofia ensina. Se ele não tem capacidade para isso, ele não deveria assistir nenhum canal, nenhuma emissora, porque o problema não está nela, o problema está em você. Ok? Por isso que Cazuza, ele já cantava uma música que eu quero que depois você dê uma olhadinha aí, procure a música Ideologia, quando ele começava a questionar certas coisas, ele começava a questionar certos heróis, ele começava a questionar a sua sociedade. Porque ideologia todos podemos ter, mas a pergunta é se a nossa ideologia realmente é a correta e deveria ser aquilo que molda a nossa vida e a sociedade que estamos inseridos, tá bom? Valeu, galera, nos encontramos na próxima aula, um beijo para vocês. Tchau, tchau!